Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa oitava aula de Teologia Sistemática 5, Eclesiologia, o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos agora falar sobre liderança feminina na igreja, meus irmãos. Vocês leram o capítulo, ficaram com alguma dúvida sobre o capítulo do Gruden, sobre esse assunto? Ficaram com alguma dúvida? Não, eu vi lá, ele coloca o conceito bíblico e ele coloca as sugestões de outros, os posicionamentos de outros. E todos os posicionamentos, ele é muito raso em relação à posição que ele extrai o posicionamento bíblico. O dele é mais preponderante, os demais muito fragilizado. É isso que eu entendi. Isso, e comente um pouco mais com o grupo, Júnior. E o que você achou da opinião dele e da opinião dos demais? Então, como eu falei, a opinião dele é mais rebuscada, mais bíblica mesmo, né? Do conceito, da palavra, o que os apóstolos ensinam, o que Paulo fala, né, sobre a mulher. Então, conceitualmente, na época, que ele fala sobre a mulher, a questão do conceito de que ela não pode ensinar porque ela não pode sobrepujar ao homem, porque essa origem vem lá do Éden, foi Eva que pecou. Então, essa posição do homem tem uma proeminência, não por questão questão de papéis, não por questão de valores. Ninguém é inferior ou superior. Então, o Grunde traça essa linha bastante preponderante e os outros tenta sugerir uma interpretação, mas muito superficial, muito rasa. Joia. Exatamente. Então, irmãos, agora para a gente tentar aqui fazer um desfecho, né, em um segundo bloco, né, da aula de hoje, a gente está gravando tudo, mas bem objetivo, é assim, vamos aqui ler os argumentos a favor, né, dúvidas sobre liderança feminina na igreja. Leia para nós, Júnior, aqui, ó, essa parte do slide da Vila Nova. Ok? Argumentos a favor, né? Isso. Texto dos aventados. Gênesis 1, 27, Atos 2, 17 a 18 e Gálatas 3, 28. A cultura da época de Jesus não permitia a adoção de mulheres na liderança. Apesar de poucas referências, a Bíblia traz exemplos de liderança feminina. O ministério deve ser exercido pelos dons e não pelo gênero. Joia. Aqui, nesse resumo do seu material de estudo, ele deixa aqui alguns posicionamentos, né? Algumas ideias. E por que eu estou utilizando ele agora aqui com vocês, meus irmãos? Porque é bom que tenhamos a consciência, né, sobre essa questão, né? Principalmente, aqui, argumentos a favor, né? Eu li, desculpa, eu acabei lendo até o slide posterior. O anterior é esse. Leia para nós o anterior, Júnior, esse daqui, ó. Dúvidas sobre a liderança feminina da igreja. Argumentos contrários. Ok. Textos livros aventados. 1 Timóteo 2, 11 a 14, 1 Coríntios 14, 33b a 36, 1 Timóteo 3, 1 a 7, Tito 1, 5 a 9. Os modelos de liderança na família refletem os modelos de liderança na igreja, e vice-versa. Jesus estabeleceu um modelo de liderança masculina na igreja quando designou 12 homens como apóstolos. A história da liderança na Bíblia é predominantemente masculina. Isso, aqui seriam os argumentos contrários, e logo na sequência vem os argumentos a favor, como o Júnior acabou de ler. Então, os slides tratam apenas desses dois modelos, e agora vamos aqui um pouco para o nosso material do livro-texto, que está na página 786. Abram comigo na página 786, né? Devem as mulheres serem ministras na igreja? Então, Elisângela, por gentileza, qual é a página da última edição, por favor?
Está na página 1253. Isso. Então, olha só. Aqui, vamos ler. Leia para nós, Beatriz, o primeiro parágrafo. Aqui ele já dá uma síntese, faz uma pergunta, e depois a gente vai para o último parágrafo. Eu acho que vai ser muito legal, o primeiro parágrafo. A maioria das teologias sistemáticas não inclui uma seção sobre poderem ou não as mulheres ser ministras da igreja, porque em toda a história da igreja, o pressuposto é que, com bem poucas exceções, apenas os homens podem ser pastores ou atuar como os presbíteros de uma igreja. Nos últimos anos, porém, surgiu uma grande polêmica no mundo evangélico. Podem as mulheres, assim como os homens, ser pastoras? Podem elas participar de todos os cargos da igreja? Abordei essa questão mais extensamente em outra obra, mas um breve resumo do assunto pode ser apresentado aqui. Ou seja, né, inclusive ele dá até a fonte da outra obra para aqueles que desejarem se aprofundar mais sobre o tema. E aqui está nas notas, né? Nas notas de rodapé. Bom, voltando aqui, você vê que eu gostei bastante que ele tocou nesse assunto. Eu acho que é importante tocar nesse assunto para a gente poder se posicionar, lembrando que nós devemos saber o que as Escrituras dizem e seguir o que as Escrituras dizem, mas, ao mesmo tempo, também ter uma linha de respeito com aqueles que pensam de forma contrária a nós. Ou seja, se para algumas igrejas e ministérios existirem pastoras, eles enxergam como algo correto, o grande ponto está em eles validarem, porque é uma opinião deles, e não eles tentarem falar o que a Bíblia não diz. Esse é o ponto. O grande ponto aqui é o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Vamos lá. Então, esse é o primeiro pressuposto. Segundo pressuposto é o que tal igreja diz e o que tal denominação diz e por que eles fazem a ordenação feminina. Porque, por exemplo, irmãos, só para que a gente quebre alguns tabus aqui, tá? Vocês são contra a ordenação de missionária? Sejamos honestos. A gente tem alguma barreira contra a ordenação de missionária? Temos? Quem é que é contrário à ordenação de missionária? Não. Eu acho que não. Eu creio que nenhum de nós aqui, né? Pois é. Por que nós não somos contra a ordenação de missionária? Por que não? Vamos dar uma explicação bíblica e uma explicação contemporânea. Vamos lá, explicação bíblica. Pastor, eu, no meu caso aqui, a explicação bíblica eu não tenho. Eu tenho porque a explicação humana, assim, é porque sempre foi algo que a igreja impôs. Missionária. Então... E você viu algum pecado nisso, algum erro nisso? Na sua cabeça, na sua perspectiva? Não. Agora, porque eu falei, vamos ver o que a Bíblia diz e vamos ver o que a igreja contemporânea assumiu como verdade. Eu estou fazendo essa pergunta, de fato, porque eu sei que nós somos fruto de uma cultura e que nem sempre essa cultura pode ser bíblica. É um perigo. Mas eu estou aqui quebrando os tabus para mostrar o seguinte, que nós não tivemos problema contra a missionária e nós, muitas vezes, temos problema contra a pastora. Percebam. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que muitas vezes a gente é contra algo que não faz parte da nossa cultura. E eu não estou dizendo aqui que é bíblico, tá? Já para te antecipar, pastor, na Bíblia tem pastora? Não, não tem. Pastora como ofício sacerdotal, tá bom? Não tem. Logo, nas Escrituras não temos essa figura, a pastora. Mas nós temos a figura profetisa. Nós temos a figura juíza. Nós temos a figura rainha. Nós temos a figura esposa de sacerdotes, que não era uma sacerdotisa, mas ela fazia parte da família pastoral como coadjuvante. Mas não tinha sacerdotisa. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, para não termos, assim, problemas?
Biblicamente, o termo não existe. Biblicamente, existe pastor, sacerdote, profeta, profetisa existe, mas como nós vimos há pouco no slide apresentado, nós vemos mulheres sendo usadas por Deus, ou seja, pessoas que estarão usando o seu ministério, o ministério, no caso, sendo exercido pelos dons e não pelo gênero, tá? Então, a gente vai ver isso. Então, nós não podemos negar que Deus usa mulheres, tudo bem? E olha, lembrem daquela frase que se tornou até um consenso popular, que a mão que balança o berço é a mão que rege o mundo. E é verdade, meus irmãos, ao lado de cada grande homem existiram grandes mulheres. Olha Davi com Abigail, Davi com Betseba. Meus irmãos, Betseba foi uma judia que se arrepende e ela se torna uma mulher brilhante ao lado de Davi. Ela peca com Davi, como Davi pecou, mas depois ela foi a mãe de Salomão, e olha o valor de Salomão. Então, perceba, a gente vê que ao lado de cada grande servo de Deus existiram mulheres brilhantes. Olha o que foi Ruth, olha o que foi Noemi, olha o que foi a própria Raabe, olha o que foi a esposa de Moisés confrontando ele logo no início do seu chamado e da sua vocação. Ou seja, nós vemos um papel de coadjuvante o tempo todo. Então, a gente tem que saber o que a Bíblia deixou como regra para todas as igrejas e como, ao longo dos séculos, nós nos aculturamos. E por que eu falei da missionária? Para quebrar o tabu mesmo. Nós não temos barreira com a missionária, temos barreira com a pastora. Por isso, eu queria dizer para vocês, eu acredito que a opinião do Gruden ela é excelente. Leia para nós, Beatriz, na página 786, o último parágrafo. Todavia, olha lá, olha como ele é esclarecedor. Todavia, permanece a questão: devem as mulheres ser pastoras ou presbíteras de uma igreja? Ou ainda, devem elas desempenhar o papel de um presbítero numa igreja que adota uma forma de governo alternativa? Minha própria conclusão sobre essa questão é que a Bíblia não permite que as mulheres atuem na função de pastor ou de presbítero de uma igreja. Essa é também a conclusão da grande maioria das igrejas em diversas sociedades através da história. As razões que me parecem ser mais convincentes na resposta a essa questão são as seguintes. E aí ele justifica o posicionamento dele, que também é o meu posicionamento, tá bom? Nós pensamos dessa forma. E aí, pastor? Há pouco acabamos o módulo, o senhor disse que possivelmente um dia virão pastoras estudar aqui, não tem problema, meus irmãos. A gente vai receber irmãos de todas as denominações. Nós não somos um grupo fechado ao pensamento batista, nacional. A gente está aberto a dialogar. E aí eu quero dizer, e aqui até digo para vocês, que eu respeito as igrejas que ordenam mulheres. Vamos lá. Eu sempre fui convidado, irmãos, a pregar em muitas ordenações de pastores. E quando eu sou convidado a pregar numa ordenação de pastores pentecostais, eu me divirto. Tá, deixa eu abrir meu coração aqui. Porque a igreja pentecostal, assim, ó, irmãos, ordenação é uma festa em qualquer igreja, tá? Seja batista, seja presbiteriana, seja tradicional, avivada ou pentecostal. Mas na igreja pentecostal acontece uma coisa, deixa eu falar uma coisa aqui, que eu gosto demais, eu acho lindo, mas eu sei que não está no Novo Testamento, que é o ato do quê? De derramar o azeite na cabeça do candidato, entendeu? De ungir, para eles é ungir. E aí, pastor, quando o senhor é convidado a fazer um culto numa igreja pentecostal, eu fico ali ensinando, não está errado, consagrar, é ordenar. Vou ficar entrando nesses detalhes, eu até posso citar, mas com toda a educação, meus irmãos. É uma festa, não é o momento. Os pastores me chamaram para eu dar uma aula explicando qual é a diferença da consagração e da ordenação. Eu posso até, no meio da mensagem, citar,
mas eu vou respeitar como eles pensam, porque eles estão enxergando o Velho Testamento. Eles talvez não aprenderam, é verdade. E aí, pastor, você vai estragar a festa? De jeito nenhum, vou festejar com eles. E na hora de ungir? Aí eu vou derramar azeite. Derrama azeite. É o fogo, aí o fogo cai lá entre os irmãos. É uma delícia. E eu gosto disso, porque vocês me conhecem, eu sou assim, um pouco mais animado. E aí eu gosto disso, mas eu sei que no Novo Testamento é o ato de impor as mãos. Então, os pastores que estão presentes, né, muitas vezes ficam ali impondo as mãos, ou eu, e quando eu sou convidado a derramar o azeite, eu derramo, eu faço aquele momento como uma liturgia, relembrando os profetas do Velho Testamento, as unções. E ali, quando eu sou convidado, eu prego uma mensagem que Deus pôs no meu coração, e nos alegramos com aquela igreja. E aí, pastor, e quando tem pastor? Aí complica mais para mim, né? Mas eu respeito aquela igreja. Mas eu não vou ficar falando, tá errado, viu, irmãos? Por quê, irmãos? Aí onde entra a questão. Deixa eu até dar as minhas opiniões agora. Então, escrituristicamente, não tem base. Eu sei que o movimento feminista estragou muito essa questão dentro da igreja. E a omissão masculina também atrapalhou muito, porque os homens da igreja contemporânea deixaram seu papel de serem sacerdotes dos lares, e as mulheres viram que tinha um vácuo, que os homens se tornaram frouxos, e elas ocuparam. E isso acontece, inclusive, dentro da igreja. Ou seja, o homem acha que só dando o dinheiro está tudo bem em casa. Não, nós precisamos trazer os recursos e precisamos ser pai quando precisa. Precisamos falar para a mulher, esse é o meu espaço, o seu é aquele, e os filhos, ou seja, tem que trabalhar em harmonia. Lembram que o marido, ele é tão importante quanto a mulher, mas temos papéis distintos. E o papel da mulher é de ser o quê? A auxiliadora. E o papel do homem é de ser o líder, nas horas boas e nas horas ruins. Ele tem que ocupar o espaço, ele precisa ser sacerdote do lar. Mas os homens, nos últimos séculos, perderam esse protagonismo. As mulheres invadiram esse protagonismo, e isso acabou entrando dentro da igreja. Por isso que as mulheres também, muitas vezes, querem se tornar pastoras, porque os homens não estão mais pastoreando. Então, olha aí, olha que complicado. Então, o que acontece, irmãos? Como que eu vejo que a gente resolve essa questão? Em primeiro lugar, ensinando Bíblia. Papéis distintos, sacerdote do lar. Segundo lugar, deixando com que as irmãs também trabalhem, porque há dons distintos. E se elas receberam dons, deixe elas trabalhar. E aí, pastor, e nas igrejas que, por exemplo, eles querem ordenar mulheres? Então, na minha opinião, essas igrejas têm que ter critérios. Quais são? A irmã também tem que se preparar para o ministério, que nem o pastor tem que se preparar para o ministério. Ou seja, a irmã fala, pastor, eu quero ser uma pastora, vamos supor que chegue lá no colegiado, não tem nenhum problema, desde que ela também se prepare como o pastor se prepara. E aí a igreja vai fazer a ordenação feminina, como faz no caso de uma missionária. Qual é o grande problema em qualquer igreja e denominação? O problema é a ordenação, no caso nós, né, batistas, nós avivados ou históricos, ou a consagração, pentecostal ou avivada, sem o preparo, seja para homem e para mulher. Isso está errado. Que a pessoa não foi experimentada, a pessoa não foi lapidada, ela não foi treinada e agora coloca ela porque por pura vaidade ou por pura carteirada. E aí eu sou contra. Por que eu estou falando isso para já antecipar, irmãos? Porque assim, como eu disse para vocês, então se a irmã, não importa se ela é esposa de pastor, se ela é filha de pastor, não tem problema. Ela quer ser uma pessoa de expressão na igreja, ela quer trabalhar mais na igreja, então vai pagar o preço, vai aprender, vai sentar no banco de um seminário, vai aperfeiçoar o seu dom, já que ela recebeu, para que ela possa, então, servir com excelência. E aí, de acordo com isso, se a igreja local achar isso proveitoso, ela é ordenada. Pastor Raio, o senhor é favorável?
com essas ressalvas, eu diria que a igreja ela está dando um exemplo que as pessoas que estarão servindo como líderes, eles não são ali colocados por vaidade, nem por carteirada, nem porque são importantes na sociedade, mas eles são colocados em primeiro lugar pelo dom, em segundo lugar pelo zelo. E aí é onde entra o seminário com o zelo. E essa pessoa, seja ela uma missionária, ou seja um missionário, ou seja um pastor ou uma pastora, ela vai fazer um ministério, eu diria, com mais zelo. Pastor Rai, a igreja presbiteriana é contra. Tudo bem, respeito a igreja presbiteriana. Mas a igreja presbiteriana dá espaço, por exemplo, para que as irmãs também trabalhem. Lá elas são professoras de escola bíblica, elas são líderes de grupos, líderes de ministérios. Então, pastor, e como que o senhor acha que é o melhor caminho? Eu acho que o melhor caminho é delegar a liderança para as pessoas. E sempre que possível atribuirmos os ofícios como a Bíblia atribui. Pastores, diáconos. E a diaconisa, pastor? Eu não vejo problema. Nós, batistas, enxergamos que a diaconisa está na ideia do texto bíblico. Já os presbiterianos não separam nem diaconisa, para vocês terem uma ideia. Mas então quer dizer que lá na igreja presbiteriana não tem diaconisa? Não, não tem. Na grande maioria das igrejas presbiterianas. Porque eles enxergam que é o ministério é apenas para homens. Então, percebam, irmãos, eu não quero aqui agora fechar, né, de uma forma assim, dizendo, está em pecado. Não. Eu diria o seguinte, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o que o Gruden ensina. A Bíblia não dá essa margem. No entanto, eu gosto dessa opinião dele, mas eu sei conviver e respeitar com as igrejas que pensam o contrário. Vamos lá. Desde que as pessoas sejam preparadas para os ministérios. Agora, jamais por carteirada, jamais por vaidade, aí essa ordenação não vale de nada. Ou porque ela é filha do pastor, ou é a esposa do pastor. Por exemplo, minha esposa, vocês sabem, ela, por muitas pessoas, ela é chamada de pastora, mas ela não é pastora. E quando ela é chamada por respeito, e ela pode, logo na sequência, ela fala, irmão, não sou pastora, tá? Ela não tem problema de falar, e ela não se envaidece com isso. Minha esposa, ela é a conselheira da igreja, ela fez psicologia, ela atende, ou seja, ela trabalha nessa área, ela ama essa área, e eu também não a cobro. No entanto, se um dia ela fosse ordenada ao pastorado, ela ia passar pelo mesmo critério de todos vocês. Ou seja, por quê? Porque uma coisa é a psicologia. Hoje, para ela ser a conselheira da igreja e a psicóloga da igreja, que na igreja ela não atende no sentido... na igreja ela faz aconselhamento pastoral. Fora, ela é uma terapeuta, ela é uma psicóloga. Mas ela precisou fazer faculdade para poder atender bem na igreja e atender bem fora. Ora, por que na igreja a gente vulgariza? Só porque a pessoa é esposa do pastor. Estão entendendo? E aí isso eu sou contra, irmãos. Tá bom? Tudo bem? Então essa é a maneira que eu convivo. Pastor, então o senhor é favorável? Irmãos, eu não sou favorável, mas eu respeito. Entendeu? Eu não sou favorável, mas eu sei conviver. Mas a questão da missionária, ela faz o papel que está lá em Marcos. O evangelismo que abre a gente a todos. Então, o que Paulo fala é muito específico. Sobre liderança eclesiástica, sobre liderança sobre o homem da igreja. Então, mas Júnior, sobre o missionário, perceba, se aculturou e a missionária, que não tem problema, pode ver. Mas se a gente for ver ao pé da letra, até mesmo o missionário era o homem, né? A gente vê na figura de Priscila que ela possivelmente, mas a Bíblia não deixa claro a informação sobre Priscila, né? É Priscila e Áquila, depois se torna Áquila e Priscila. Falando sobre o missionário, porque a mulher samaritana se tornou missionária. Então, não, mas não, ali, então, há uma diferença entre o dom de evangelista, a ordenação de evangelista e a evangelização. Todos nós podemos ser evangelistas, praticando a evangelização, mas aquele que é separado
para o dom de evangelista é um ministério de liderança. Assim como o missionário, por exemplo, o que seria uma obra missionária? Você vai pregar lá na Bahia, você não deixa de estar fazendo uma obra missionária. Agora, não necessariamente você se torna um missionário. Quando você é ordenado como missionário, a igreja está dizendo que o Júnior, agora, ele é alguém que faz parte daquele colegiado, como foi os dons lá em Efésios 4. Uhum. Profeta, evangelista. O evangelista de Efésios 4, ele se tornou missionário presente hoje. Só que no Novo Testamento era o evangelista masculino. Sim, mas não entendo. Mas aí que tá. Mas só pelo fato de ser ordenada a missionária, a mulher, ela já entra nessa tipologia da liderança eclesiástica que Paulo fala que não deve exercer. Então, É por isso que eu falo que o diálogo ele é muito legal, Júnior. E aí onde entra, né, essas questões que eram para a época e essas questões que a gente entende, que a gente percebe que não é que eles eram impedidos de fazer a obra, mas era predominantemente masculina a liderança em todo o Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, vamos assim dizer, eu não sou contra a ordenação de uma missionária, porque ela é uma evangelista como líder. Qual é a diferença do evangelista e do missionário? Há um debate, vocês vão aprender, o Júnior vai refrescar a memória agora. O missionário é aquele que trabalha longe das suas bases. O evangelista, aquele que tem o dom de evangelista, ele evangeliza no seu perímetro, na sua cidade. Quando ele sai da sua cidade, se convencionou que ele se torna um missionário. Aí ele pode ser um missionário transcultural ou um missionário local. Por exemplo, se eu vou pregar na Bahia, eu sou um missionário local. Estou dentro do meu, do meu país. Se eu for para a África, eu me torno um transcultural. Então, aqui eu estou fazendo missões e aqui na minha cidade eu estou fazendo evangelismo. Se convencionou que essa pessoa que tem o dom de evangelista, que é aquela pessoa que ganha vidas e que mobiliza a igreja em direção a essa obra tão linda, ele é ordenado a essa obra. E esse título aqui recente, que é o missionário, pode ver, hoje o missionário ele é tanto local quanto transcultural, não é? Pode ver que algumas igrejas têm evangelista, mas na maioria das igrejas se ordena um missionário, não é assim? E dentro do missionário, quando se ordena o homem, se ordena também a mulher, porque os dois vão estar indo para o campo se eles são casados. Mas e quando a irmã é solteira e ela tem o chamado e ela quer ir lá para a África? Se ordena ela e envia. Percebam, a gente não tem nenhuma dificuldade de ordenar as missionárias, mas a gente tem dificuldade de ordenar a pastora. E é isso que eu quero dizer aqui. Então, como que se deve usar os critérios? Para todos, uma preparação criteriosa. Porque quando a gente está falando aqui de mulheres como ministras, é mulheres como oficiais da igreja. Agora, percebam, eu até posso, por isso que eu disse, eu sou favorável ao que está aqui nas Escrituras, mas eu sei dialogar, não só com as outras igrejas, mas entender a nossa cultura. Assim como eu entendo essa postura de mulheres como missionárias. Vamos lá. Então, qual que é o meu ponto-chave aqui? É que eu não acho bom que uma mulher, agora pensando aqui não como missionária, como uma mulher, ela seja a líder oficial de uma igreja. Eu não acho isso prudente. Mesmo que algumas igrejas tenham pastora, eu não acho prudente que essa pastora seja a líder da igreja. Porque a liderança, sempre no Velho Testamento e no Novo Testamento, é masculina. Eu até entendo que, vamos dar um exemplo, tá, meus irmãos? Olha só, um exemplo bem prático, que nem eu conheci. Eu conheci um pastor que foi meu professor no seminário, ele passou algum tempo, ele morreu. E aí?
a igreja ficou seu pastor, mas a esposa dele estava com ele muitos anos, então ela foi ordenada missionária e ela começou a cuidar daquela igreja. Nenhum problema. Porque ela já cuidava com o pastor. Então, aí o que acontece? Quando você dá uma liderança para uma mulher, eu não gosto, eu não concordo. Por isso que os dons de lideranças, seja ele local, seja ele numa convenção, eu não aconselho que mulheres assumam. Porque a liderança nas escrituras é predominantemente masculina. Logo, Deus deixou um padrão. Então, por isso que eu disse para vocês que, vamos fazer um case aqui bem rapidinho, a igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana, se elege os presbíteros, e os presbíteros se elege os reverendos, mas e as mulheres, não têm voz? Claro que tem. Elas estão aqui fazendo parte da base, líder da união feminina, líder das crianças, elas são voz ativa, juntamente com seus maridos. Elas só não recebem um título. Já em algumas igrejas, elas recebem o título. Aqui, ao invés de ser chamada presbítera, elas são chamadas missionárias. E aí elas estão ao lado dos seus maridos. Mas isso que eu quero dizer. Quer dar o título para a irmã? Vai pagar o preço também no seminário. Vai pagar o preço no exemplo. Porque muitas esposas de ministros querem ganhar o título na carteirada. Sou radicalmente contra. Carteirada para ninguém, nem para nada. É filho de pastor? Vai pagar o preço. Estão entendendo, meus irmãos? É isso que eu quero dizer. E por que eu estou falando isso? Porque dessa forma a gente anivela que para uma pessoa entrar nos ministérios da igreja mais importantes, ela tem que passar por alguns critérios. E um dos critérios que eu acho muito bom é o seminário. Entendeu, irmãos? Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta? Esse é um ponto polêmico, tá, meus irmãos? A ideia que Paulo fala é que não pode exercer liderança pastoral sobre os homens na igreja. Então, é isso que eu não gosto. Agora, mas a essência que Paulo fala para Timóteo é isso. Então, seria essa essência que eu penso assim. Júnior, e desse ponto, eu também. Agora, pastor Rai, pode existir algumas exceções da história? Pode. Mas é por algum período, por uma necessidade. Vamos supor, mataram todos os pastores. Veio uma perseguição. Só sobrou as irmãs. Elas vão ser as pessoas mais... Claro. Até Deus levantar novos homens para assumir esses papéis. Não é problema. Excepcionalidade, né? Excepcionalidade é excepcionalidade. Então, por isso que eu digo, excepcionalidade. Agora, o problema, Júnior, agora, sendo franco aqui, tá? Diante da omissão masculina e diante da vaidade feminina e do feminismo, as irmãs ocuparam um espaço que jamais deveriam ter ocupado. E, infelizmente, quando se desfigura o papel, para trazer de volta, é um Deus nos acuda. E muitas irmãs querem tomar os lugares dos maridos por causa de uma questão feminista dentro da igreja. Aí está errado, irmãos. Está errado. Eu conheço pastores que são ótimos pastores. E as suas esposas são 10 vezes melhores pastores do que eles. Só que elas não pregam, elas não estão em evidência, mas tudo passa por ela. Ela é uma peneira brilhante. Ela é quem organiza os ministérios, ela é que faz não sei o quê, ela que aconselha todo mundo. O pastor é só o cabeça da ponta da lança. Que ele pergunta, e aí, bem, o que eu faço? Não, é por aqui. Então, na verdade... na prática, ela é uma pastora. Ela não, e quando ela quer ser ordenada? Então, ela faz o seminário, entendeu? Mas existe... Tem o protocolo. Você concorda, Júnior, que numa igreja, seja ela qual for, aqui, olha, eu estou abrindo aqui, porque esse assunto, logo que virou ano 2000, o movimento batista brasileiro e o movimento batista nacional teve muitas discussões sobre isso. E eles acharam por bem de liberar o ministério feminino para suas igrejas locais, de acordo com as suas necessidades. Irmão, virou uma pouca vergonha. Porque o que começou de esposa de pastor se tornar pastora na Batista brasileira e na Batista nacional só porque era esposa, e aí avacalhou. Avacalhou. E está errado. Se ela quer se tornar pastora, porque se ela é pastora de fato e não é pastora de direito, vai fazer o seminário. Não, mas é porque ela quer ter o título para continuar mandando na igreja. Mesmo não precisa ter o título para mandar. Ela já é esposa. Se ela ganhou aquele espaço pela vida, ela vai ser honrada pela vida. Não é o título.
E é isso que eu sou contra. Eu sou contra de você buscar o título pelo título. Agora, como eu disse, eu conheço essa irmã, que é uma irmã maravilhosa, inclusive foi minha conselheira e conselheira da minha esposa durante muitos anos da nossa vida. É uma irmã muito discreta, que é uma esposa de um pastor, mas ela não gosta do título, mas ela é uma pastora brilhante. E ela não está preocupada com o título. Geralmente, meus irmãos, os pastores mais exímios são aqueles que não vão atrás de títulos, tá bom? Guardem isso. Assim as esposas. Mas eu abri esse leque aqui, quis gastar esse tempo com vocês para explicar, para deixar vocês claro a essa relação. Nós não somos contra o ministério feminino, respeitamos quem ordena, no entanto, a recomendação é, vai se preparar. E quem fez isso e foi um protagonista no passado? John Wesley, meus irmãos. John Wesley começou a fazer a sua obra, e quando ele começou a ver que dentro dos ministros leigos haviam mulheres que se destacavam, estou falando aqui de 1800 e pouco, meus irmãos. O que ele fez com as irmãs? Vão se preparar no seminário. E John Wesley, então, ele acabou sendo um protagonista sobre essa questão, dando espaço para as irmãs. Mas, no que se diz respeito a lideranças principais, eu nunca vou achar prudente. Eu trato uma liderança feminina como uma excepcionalidade, que os homens têm que se posicionar para ocupar aquele papel, porque Deus nos separou para ocupar esse papel. E a gente tem que ser sacerdote do lar e ser sacerdote da igreja. Tá bom, meus irmãos? E é assim. Em outras palavras, homem tem que ser homem, tem que regaçar as mangas e dar o exemplo. E aí depois as mulheres, elas naturalmente, quando os homens ocupam os seus espaços, as mulheres aceitam esse espaço dela. Agora, uma coisa que mulher não gosta é de homem frouxo. E é verdade. E aí, onde tem um bando de homem frouxo, elas ocupam espaço. E aí elas vão dominando, e aí elas se desfiguram. Culpa delas, porque elas deveriam cobrar os homens a terem posição, e culpa também dos homens, porque eles se tornaram frouxos. Tá bom, meus irmãos? Então, tudo bem até aí? Resolveu para a gente prosseguir? Querem fazer mais alguma pergunta, mais uma colocação? Não? Tá joia, então. Agora, sobre, como eu disse, irmãos, né? Eu já fui convidado a fazer ordenação, e quando cheguei lá, eu ordenei o candidato e a esposa. Aí eu vou chegar, não, eu sou batista, não, sou professor de seminário. Eu respeito a igreja local, meus irmãos. Não penso igual. Por exemplo, quando nós vamos fazer a ordenação de um pastor batista, geralmente nós impomos as mãos sobre o marido, mas muitos casos nós chamamos as esposas de estarem junto. Nós estamos ordenando o irmão. E aí oramos pela família, no segundo momento, ou tem pastores que pedem que os dois fiquem juntos. Eu prefiro separar, ora primeiro pelo candidato e depois ora agora pela família, porque ela pode não ter o título, mas ela vai viver o ofício. Vamos lá, minhas irmãs. Esposa de mecânico se suja com a graxa, não vem? Esposa de carvoeiro tá cheio de carvão. Esposa de ferreiro, ou seja, não tem como. Se a pessoa está entregue à obra, é que nem a Nídia, meus irmãos. A Nídia trabalha comigo há 30 anos, e olha, há 30 anos eu posso dizer que, graças a Deus, pela esposa que eu tenho. Ela não tem o título, ela não é vaidosa por isso, ela ama ser ali uma conselheira da igreja e estar do meu lado. Quanto que vale isso? Vale tudo, meus irmãos. Mas você ordena contra a sua própria posição? Não. É assim, Júlio. Se eu fui convidado aí na tua igreja, por exemplo, a Elisângela, ela é de uma igreja pentecostal. Eu não vou chegar no dia da festa e vou falar assim, a igreja está ordenando, concorda? Eu sou o pregador, Júnior. Sabe, assim, eu poderia fazer um critério de avaliação, não, qual é a sua igreja, quem é? Geralmente, eu aceito poucos convites para ir pregar fora. E ser convidado para pregar fora, ainda mais num dia de ordenação, é um privilégio para um pastor, para um professor de seminário. Eu vou lá, levo uma mensagem bíblica, mesmo que seja uma igreja que eu não pense 100% igual. E se lá tem um candidato que é uma mulher, no caso, ou a esposa, eu faço isso. Eu estou dizendo com toda franqueza, entendeu? Eu não me sinto em pecado por agir assim. Por quê? Porque eu respeito a igreja local. Lembra o que a gente aprendeu nas aulas passadas? Que a igreja ela é local.
e ela toma suas decisões. Então, aí eu vou ser contra se eles falarem que está na Bíblia. Eu falei, então me prova na Bíblia. Me prova que está na Bíblia. Eu sei, mas diga assim, mas se eu sou chamado para numa ordenação dessa, eu não posso, minha posição é contrária, eu não vou chancelar aquilo que eu não aprovo. Então, não, eu te entendo, mas você vê, eu tenho uma posição contrária, mas eu sou tolerável aos nossos irmãos. Você entendeu, Júnior? Não, assim, tudo bem, eu também eu tolero, mas ali eu só vou ministrar a palavra, assim, eu não vou, como falar, não vou endossar aquilo de forma Então, expressa. É isso que eu quero dizer. mas Eu não vou... olha que saia justa. Olha que saia justa. Então, se eu não quisesse, eu nem iria pregar. Você concorda? Porque Então, não é uma então, festividade de ordenação? então, mas é que eu estou falando, é uma questão de decisão, né? Se É. eu fosse chamado para pregar, eu posso pregar que não tem nada a ver com eu não estou endossando Então, mas aquele... é um culto de ordenação, percebe? E por isso que eu falo para você. Agora, deixa eu te dar aqui meu parecer, Júnior. Ó, Posso eu pregar já fui convidado, só para você ver, eu já fui convidado a participar de culto de ordenação de pessoas que eu conhecia que eles não estavam prontos. Aí eu te pergunto, eu nem fui para esse lugar. Eu Entendeu? estou entendendo. Estou dizendo assim, Entende? Olha que coisa. Era um homem, mas eu conhecia bem aquela pessoa, sabia das credenciais deles, que não concordava, já tinha ensinado, inclusive tive participação na vida dessa pessoa, fui convidado a participar da ordenação. Eu falei, não posso. Eu não posso ser conivente nem a pregar, nem a impor as mãos, porque eu estarei dando a minha sanchela. Você percebe? Ó, o que eu usei como critério? Eu usei como critério a vida ilibada da pessoa, e então, não simplesmente... percebam, é assim que eu procuro, Júnior. Eu sei que eu vou ser criticado por alguns, apoiado por outros, mas até o momento é assim que eu tenho agido, entendeu? eu penso, tá, entendo, respeito. Eu penso assim, se eu for para pregar, vou pregar. Não quer dizer que eu vou pregar concordando com aquilo. Tem várias formas de pregar. Então, Pregar uma vez sobre Natal e eu pregar outra coisa. sim, mas aí o que eu quero dizer, na hora da ordenação, todos os pastores presentes vão lá impor a mão. Geralmente isso é um Então, padrão. Aí você que é o pregador não impõe a mão. Você entendeu então, o que eu mas quero aí que dizer? tá. Eu me posiciono. Se eu estou no lugar e eu não vou pôr a mão. É mulher. Eu não vou pôr a mão. Se eu tenho uma posição contrária, eu não ponho. Pois é, mas como eu disse, Júnior, eu penso dessa forma, mas já que eu respeito aquela igreja local, aquela denominação, então eu dou o direito de que aquela denominação eles estão assumindo, né? Não é na minha autoridade, não é na minha autorização. Eu só sou o convidado que estarei pregando. Eu até entendo, mas estou dizendo Entendeu? assim, mas ele não vai implicar em nada se eu não impor a mão, porque eles próprios, é deles o candidato, ele está fazendo o ato de ordenação. Eu Eu sei. simplesmente não estou ordenando, porque eu não faço parte. Mas então, geralmente, dentro da liturgia de um culto de ordenação, se convencionou, Júnior, que todos os pastores presentes vão ali impetrar a bênção sobre aquele candidato. Não, eu sei, mas entendeu? estou entendendo. E agora, mas... olha que saia justa. Eu prego e depois, na hora de impetrar a bênção, eu falo, não, porque tem uma mulher. Ou seja, então eu prefiro não ir, entendeu? Então, ou não vai, mas se eu for, eu já sei que eu só vou pregar. Então, já que eu não entendi. Tá perfeito. Posso falar de muita coisa ali. Sim, mas você vê, é a minha maneira. Irmãos, como eu disse, eu sei, como por exemplo aqui, irmãos, eu já dei aula no seminário, lá no STBnet, para pastoras, porque eram pastoras de outros ministérios e estão lá aprendendo. E, irmãos, posso dizer aqui, última coisa, assim, sobre isso, até para... Aí vou passar a palavra para a Elisângela. Muitas igrejas têm práticas e costumes errados e, graças a Deus, que entram no seminário. E ali eles vão começando a ter mais... Aí vão aprendendo mais coisas e vão aprimorando as suas igrejas. Então, eu sou, nessa área, complacente, porque eu sou complacente também com uma missionária. E eu, na minha visão, o dom de missionária também não está na Bíblia. Para mim, o que está na Bíblia é a evangelização para todo cristão. Todos os dons ministeriais estão voltados a homens nas Escrituras.
O único oficial que, na minha perspectiva, era ordenado era a diaconisa. Então, logo, para ser um obreiro, pode ser uma obreira. No entanto, eu gosto de deixar com que o dom seja manifesto, seja no gênero masculino ou feminino, e ali eu vou conduzindo. No caso da nossa igreja, Júnior, nunca ordenei na nossa igreja nenhuma pastora, e possivelmente não faça. Mas eu não teria nenhum problema de ordenar missionária, professora, líder do ministério, entendeu? Nenhum problema. E não que eu ordene líder do ministério. Na nossa igreja, por exemplo, é um obreiro que assume a liderança por aquele período. Então, assim, percebam, é a maneira que eu conduzo, eu acho que é uma maneira mais saudável. Por outro lado, se um dia, irmãos, deixa eu melhorar aqui, se um dia eu fosse pastorear uma outra igreja que tem costumes diferentes, eu ia respeitar. Vocês entendem? Hoje o colegiado batista, renovado, nacional e brasileiro, estão ordenando pastoras. Eu acho complicado. No entanto, eu até aprovo se a pessoa pagar um preço que nem vocês estão pagando. Aí eu aprovo. Não pagou, quer pela carteirada? Não, eu sou contra. Mesmo num contexto batista. E se um dia eu fosse de uma outra denominação, eu ia respeitar os critérios daquela denominação, porque são acordos, entendeu? São decisões locais, deixando muito bem claro que essas decisões locais a igreja está assumindo. Não estamos colocando na boca de Deus nada do que ele não disse. Ou seja, não está na Bíblia. Isso tem que ficar bem claro. Tá bom? Diga, Elisângela. Não, assim, pastor, que não está na Bíblia, né? Ordenar mulheres a pastora. Assim que nem o irmão Júnior falou que ele iria, porém, ele não colocaria, não ia posicionar com as mãos. Para o momento em que a gente vive hoje, não iria soar como um preconceito? Então, perceba que eu prefiro, no caso, pela minha consciência, por isso que eu digo, minha, né? É assim, pode ser preconceito, vai dar desgaste, sempre vai ter desgaste. Esse é um assunto polêmico. Por isso, irmãos, eu estou aqui, eu estou dando a minha cara a tapa aqui. Eu estou dando meu parecer para vocês, eu sei que nem todo mundo vai concordar comigo. E não tem problema. É por isso que eu estou dizendo, eu prefiro não fazê-lo. E quando eu fui convidado, que foi uma única vez, eu o fiz. Mas se eu for convidado amanhã, novamente, eu já fui convidado em muitas igrejas, graças a Deus, só foi uma vez com a mulher, junto com o marido, entendeu? Mas em todas as outras vezes, não. E tanto é que quando foi até uma surpresa para mim, porque eu não sabia que a esposa ia ser ordenada também. Eu não sabia, de verdade. Eu não sabia. Aliás, eu acho que tive um outro episódio também, que foi um outro colega. Isso, 2 vezes aconteceu. 2 vezes aconteceu. Então, eu, particularmente, fui pego de surpresa, porque eu não sabia que a esposa ia virar pastora no dia. Eu fui para o culto de ordenação do Júnior. Cheguei lá, estava o Júnior e a esposa. Então, o que acontece? Então, só para a gente concluir, eu aprendi, como eu disse para vocês, que os critérios para ter uma liderança mais elevada na igreja, a pessoa tem que ter esses critérios de preparação. Passa-se pela experiência do dom e, como eu disse, para mim eu respeito, então eu vou por respeito. Se a pessoa perguntar, eu falo, não, eu sou contra, mas eu sei que respeitar. Sabe, Elisângela e irmãos, por isso que eu disse, eu já fui convidado a ir em ordenações de pessoas que eu conheci e eu não fui. E me perguntaram, por que o senhor não vai? Eu falei, eu não vou porque o fulano não está pronto. E aqui estão as provas que ele não está pronto. E eu não vou pôr a mão na cabeça dele. Não vou. E se você vê que como é sério, eu tenho muito critério com isso. Se eu achar que a pessoa não está pronta, e aí, pastor, eu vou arbitrar lá na igreja? Claro que não, meus irmãos. Eu cuido da minha igreja, não cuido das outras. E agora, o fato de eu não ir como pastor, como professor de seminário, eu acho que eu deixo uma mensagem, mas eu também vou ser criticado da mesma forma. Então e a questão, viu, Elisângela, não é nem a crítica, viu? É mesmo o fato do respeito à igreja local. Porque eu disse, irmãos, tem vezes que a pessoa
ela tem uma expressão na igreja, ela é uma excelente professora, uma excelente pregadora, e a igreja quer chamá-la de pastora. Eu não recomendo, eu não recomendaria. Se fosse me perguntar, falando, deixa ela como pregadora, deixa ela como líder, deixa ela até como missionária, mas não bota ela como pastora. Eu iria recomendar isso durante muitos anos da minha vida. Por outro lado, se a igreja local achou por bem, eu vou respeitar, entendeu? É a minha maneira de pensar. Mas eu gostei da franqueza do Júnior. Não que ele esteja errado, ele está certo. Não concorda. Eu tenho minha posição. Se eu for convidado, acho que eu nem ia. Então, isso. Não ir, eu acho que não ir já daria a resposta. Não vou endossar. É como o cara me chamar para um baile gay. Eu vou? Não vou. Então. Isso. A comparação não é igual, mas eu entendo. Não é igual, é radical, mas estou falando assim, eu não iria. Não, eu vou contra a minha consciência. Não, exato. Exatamente Por isso que eu te antecipei, Júnior, dizendo isso. Olha, Júnior, vai ser mais constrangedor. Então, pensa. Você vê como o seminário está sendo bom, irmãos? Ô, irmãos, amanhã eu posso mudar nessa questão. Porque vai soar um pouco falso também, se eu vou. Sim. Eu sou contra, e aí eu vou só para cumprir protocolo, vamos lá, ordenar. Exato. Júnior, deixa eu até falar uma coisa aqui para vocês. Eu prefiro ser franco aqui. Não foi porque eu fui 2 vezes e fui pego de surpresa. Foi mesmo, irmão, fui pego de surpresa. Eu não sabia que as esposas dos meus colegas, eram 2 colegas meus da Bolsa. Eu não sabia que as esposas deles iam ser ordenadas no dia, eu não sabia. Eram homens de Deus, piedosos e tal. Eu fui na festa deles e participei. E uma delas até preguei. Fui o orador da noite. Então, o que acontece? No dia lá, a igreja ordenava o marido e a esposa. Aí eu pensei, vocês não me avisaram? E aí, eu estou sendo franco aqui de passar meu posicionamento, mesmo sendo mal compreendido. Mas vejam bem, eu estou sendo franco, eu poderia, irmãos, aqui, seguir a cartilha da maioria dos pastores e dizer, não, está errado, e na prática fazer outra coisa, entendeu? Mas não, é assim que eu penso. Irmãos, eu nunca ordenei, particularmente, assim, dos meus critérios, um candidato, uma candidata feminina. Agora, deixa eu dizer aqui para vocês, dentro das minhas avaliações, só para vocês terem uma ideia, eu sempre fui chamado para fazer ou o exame teológico ou o exame de sindicância. Eu sempre fui chamado. Na última vez que eu fui chamado, tinham 13 candidatos, eu quis reprovar 9. Só para vocês terem uma ideia. E eu sou muito criterioso. Eu não estou brincando. Eu estou formando vocês aqui como obreiro, irmãos. Olha o tempo que a gente gasta. E uma pessoa para o ministério. Então, pelo amor de Deus. Então, desses 13 que tinham, se não me engano, 13, eu lembro que 3, 4 estavam aprovados. Os outros 5 estavam capenga. E outros 4 rejeitados. Irmãos, foi um exame teológico que demorou, tipo, das 9 da manhã até 10 da noite. Eu criei um dissabor no meio da pastorada, porque eu fui muito franco com aquilo. Falei, não, só para vocês terem uma ideia. Bom, para ser candidato do ministério, deveriam ter passado para o seminário. Só desses 13, só uns 4 tinham feito seminário. Eu não estou falando bacharel, estou falando curso médio que vocês estão fazendo. Só uns 4 tinham. Os pastores estavam querendo ordenar candidatos sem seminário. Já começa errado por aí. Esses 4 passaram com louvor. Esses outros 5, 2 deles estavam fazendo o seminário. Ora, se está fazendo, espera concluir. Para que queimar a etapa? Entenderam? E os outros 3, 4, irmãos, não tinham preparo nenhum. Eu arrumei brigas com os pastores. Meus irmãos, não estou brincando aqui. Eu dediquei minha vida a formar obreiro. E eu lembro que depois dessa experiência... Então, perceba, Júnior, eu sou favorável, muitas vezes, a aprovar uma mulher, mas se é uma mulher que tem preparo. Se passou, se tem ali piedade, se tem café no bule. Entenda, eu muitas vezes vou rejeitar um camarada só porque ele prega bem. Vou rejeitar, prega bem, mas está pregando... Prega bem não, ele se comunica bem, mas fala heresia ou não tem profundidade teológica, entendeu?
Então, olha onde eu estou entrando. Então, assim, eu não estou aqui querendo reinventar a roda, não. Eu estou querendo mostrar o seguinte: temos que ter preparo, temos que ter piedade, temos que ter zelo. E eu lembro que eu, né, no meio dos pastores, e logo depois que acabou esse dia, eu fui lá no presidente da convenção e com todo respeito, eu bati na mesa e falei: ó, que negócio é esse? Ó, estão brincando agora, estão ordenando a granel? Porque o que acontece? Os pastores mandaram os candidatos para a gente aprovar, mas espera aí, aprovar na canetada? Eu falei, não, eu não quero isso. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, um dos candidatos, quando falamos para ele assim, me fala sobre a justificação que Paulo ensina. Ele não sabia explicar o que era justificação. Aí ele começou a falar, justificação é quando a gente justifica. Como assim? Não, quando a gente justifica, a gente falta e justifica. Não, irmão, aquilo lá que tem em Romanos, a gente até conduziu. Ele não tinha conhecimento nem de Romanos. Meus irmãos, foi vergonhoso. Foi um dia assim. Por isso que eu fui lá no diretor, presidente da convenção, depois, que também era diretor de seminário, e dei uma batida na mesa. Eu falei, ó, vocês estão brincando com as igrejas. Com todo respeito, foi esse um dos motivos pelo qual eu saí da convenção. Não quero mais. Não quero participar. Ou a gente ordena pessoas preparadas ou não. E ali tomei a minha decisão, entendeu? Esse foi o motivo. Por isso que eu estou trabalhando esses anos todos formando obreiros, de todas as denominações. E por isso que eu vou respeitar uma irmã que teve um preparo violento, está tendo uma vida de testemunho, é uma pessoa cheia do Espírito Santo e é sábia. Se a igreja dela local quer ordená-la como missionária, eu vou lá e participo daquele colegiado. Se for pastora, vou participar. Não concordo, mas vou fazer porque ela demonstrou zelo com a igreja, com os critérios. Eu preferia que a igreja não chamasse de pastora. Eu preferia que ela fosse ordenada como missionária, mesmo sabendo que no Novo Testamento não tem esse tipo de missionária. Mas já que o povo de Deus se aculturou a essa questão, então eu estou sendo franco com esse posicionamento. Pode ser que amanhã eu mude, pode ser que eu, né? Mas é o meu, estou sendo franco com vocês, tá bom? E obrigado pela franqueza, Júnior e irmãos, né? Tá bom? E apóstola Sol. Não, aí não, né? E Diego, fala, Diego, para a gente fechar aqui para o bloco e para o último bloco. Não, pastor, só queria falar, tipo assim, que às vezes é questão de, como a gente, se alguém perguntar para mim sobre a questão de pastora, ok, na Bíblia não tem. Só que eu também, como você está falando, se a mulher, porque tem pessoas que vai na questão da dedicação do estudo. Eu não sou contra. Ah, mas é tipo assim, Diego, mas não está na Bíblia, ok. Vai ter uma formatura, vai ter alguma coisa que vai ordenar aquela pessoa, aquela mulher, no caso, como pastora. Bem, a igreja está assumindo a responsabilidade e aí, ok. Só que aí a questão é o seguinte, às vezes, uma coisa que a gente para pensar assim, tipo, que às vezes é só uma questão de segmento. E se trocasse o nome? E se mudasse a forma? Aí, tipo assim, às vezes, tipo, na questão de, não tem na Bíblia, não concordo, não tem isso. Só que, tipo assim, eu acho que o que tem que haver é a questão do parecer e o foco em Cristo. O que a gente não pode fazer é aceitar o pecado. Não está na Bíblia, mas aí a pessoa vai aceitar uma doutrina de pecado. O homossexualismo é normal. Não, o pecado a gente tem que ir contra. Agora, tipo assim, pastora não tem na Bíblia. Ok, tem coisa na Bíblia que são ensinamentos que não tá na Bíblia. A questão do como posso falar? A questão da tatuagem. A tatuagem é pecado? Não tá na Bíblia. Então, agora, qual o termo que está na Bíblia para feminino? Você deve ordenar, a questão é essa aí também, até respeito que se desfaz lá. Antes de você, como um cidadão que é chamado para participar, e você vai ter que endossar aquilo, é isso? Por exemplo, chego numa casa, num culto, tem pastor lá, eu respeito. Jamais eu vou contra, é isso que eu estou falando. Pastor, é questão de eu ser chamado para ir lá
e eu vou ter que chancelar aquilo, vou ter que participação. Sim, eu não vou contra a minha posição. É isso que eu tô falando. Isso, não. Por isso, assim, né, Júnior, a gente está aqui sendo franco, e até, deixa eu só dizer um termo bíblico, porque, irmãos, qual que é a grande questão aqui? Não é nem de semântica, não é nem de palavra, está na Bíblia ou não está? E a gente tem que saber, por exemplo, que algumas coisas, vamos lá, a gente convive com as denominações e elas não estão na Bíblia. Qual é o problema da denominação? Quando ela tem mais peso do que as escrituras. A denominação, ela veio na história como uma permissão de Deus. Então, quando eu faço essa leitura da denominação como uma coisa útil para o povo de Deus agora e na história, mas eu ponho a denominação no lugar dela, nenhum problema. Quando eu coloco a denominação como que a minha é a correta, as outras estão erradas, e para ir para o céu, aí heresia, entendeu? Os termos, pastora, não está na Bíblia, isso não nego, por isso que eu falo, não está na Bíblia. Não vê, a Raquel era pastora de gado, não vê que esse papo furado não. Está na Bíblia ou não está? Mas, pastor, o senhor, eu respeito, mas eu não concordo. E missionária, sabe qual que seria o melhor termo para as mulheres? Profetiza. Porque tem. Isso tem. Mas esse é um termo que na nossa cultura pega até mal. Parece uma coisa meio mística, né? Ah, fulano é profetiza. Mas percebam, na Bíblia vai ter profetiza. Está lá. Agora, que tipo de profeta ela era? Diego, só tira seu microfone. Que tipo de profeta ela era? Ela era uma profeta que estava debaixo de um colegiado sacerdotal. Mas ela tinha o dom, e ela profetizava, e ela era ouvida. Juíza, mesma coisa. Então, esses dois termos são bíblicos. A gente poderia usar que a irmã, né, vamos supor, que a Nídia é a juíza da igreja. Pô, pega mal. Não é mistura, é uma bagunça, né? Então, que a Nídia profetiza. Ou seja, percebam, eu estou usando um termo bíblico, mas a nossa ideia do nosso contexto entra em certa desarmonia. Missionária, não. Pastora também não. Mas desde que elas não exerçam liderança definitiva. E se um dia exercitar, por exemplo, irmãos, hoje nós estamos sem pastores na nossa igreja, não ser eu. Sempre tivemos 2, 3 pastores junto comigo. Sempre não, né? Esporadicamente. Mas e se eu parto amanhã? A Nídia, possivelmente, ela vai continuar cuidando da igreja, juntamente com a liderança, até surgir um novo pastor. Nenhum problema. Ela que conhece todos os trâmites, ela que participou comigo, ela que quebrou as pedras, abriu os caminhos, arrancou os tocos. Nenhum problema da igreja deixar ela ali tomando a frente. Ela que assina tudo comigo. Irmãos, hoje a responsabilidade jurídica da igreja é minha e da liderança. Mas eu partindo é dela. Se eu fizer umas estripulias, quem vai pagar as contas sou eu e ela. Então, eu partindo é uma maneira dela até se resguardar com o quê? Com essas novas lideranças, porque seria ilegítimo ela responder juridicamente e deixar a igreja com um pastor ali que a gente nem conhece. Então, na transição de 1, 2, 3 anos, ela continua cuidando, junto com os irmãos da liderança, e vai naturalmente ou surgir o pastor da igreja ou alguém de fora. Percebam, até tudo isso tudo, irmãos, tem que ser com muito zelo. Esse negócio de revelação, isso é muita bagunça, irmãos, muita bagunça. A obra de Deus é com ordem e decência. Pastor, então, só para concluir, Diego, hoje, quando eu falei para vocês, nós utilizamos um termo para pastor que é reverendo. Na Bíblia não tem termo reverendo, e a gente convive com tranquilidade. E por que a gente convive com tranquilidade? Porque convencionou que são os novos pastores da igreja. Então, assim, percebam, existem alguns termos, irmãos, desde que a gente... Qual que é o grande ponto aqui? Vamos colocar os pingos nos is. Não é. Então, se uma igreja quer ordenar, então ela está assumindo esse risco. Aonde ela está praticando uma heresia? Quando ela diz que está na Bíblia. Não está. E se o pastor falar, não, Deus me revelou, aí complicou, porque aí ele está usando Deus, é ele Deus. Eu prefiro a honestidade, Diego.
papo franco, honesto e assumir os riscos, entendeu? Não, então, tipo assim, pastor, que nem é apóstolo. Existe apóstolo ainda? Então, a aula da semana passada, eu não gosto, eu respeito as igrejas que estão levantando. Na minha opinião, esse dom ficou para a igreja primitiva, e quem recebeu ele ao longo dos séculos não quis ser chamado. Entendeu? Não quis ser chamado, e eu endosso isso. Eu acho que se hoje Deus levantar 5 apóstolos no mundo, com certeza, se forem de Deus mesmo, eles vão falar, não, eu não preciso desse título. Eles vão fazer a obra, porque o que acontece? Esse título também foi desfigurado. Eu anotei 2 páginas que eu ainda não falei para vocês, eu vou falar no último bloco, que eu vou querer pincelar um pouco sobre isso. Tá bom? Mas, então, na minha opinião, eu respeito. Se uma pessoa é chamada de apóstolo, Diego, tudo bem, mas eu não gosto. Porque, com toda a franqueza, Diego, eu nunca conheci um apóstolo que tivesse assim, uma notoriedade maior do que um pastor. Uhum. Entendeu? Para mim... Porque é uma coisa que está na Bíblia também, né, pastor? Que é como você falou, tá ou não tá? Então, está na Bíblia. Por isso Bíblia. que na última aula eu falei, pastor Raio, o senhor acha que o dom apostólico não existe mais? Eu falei, olha, eu prefiro dizer, eu não sei. Eu deduzo que sim, mas eu não recomendo. Por quê? Porque se desfigurou, assim como se desfigurou também muitas igrejas e se desfigurou muitos ministérios. Agora, não é o fato de ter se desfigurado, eu posso ignorar, entendeu? Então, assim, mas eu, particularmente, não endosso. Todos os que eu conheci sempre deixaram rastros negativos. Todos que eu conheci. Pode ser que amanhã eu conheça um que realmente seja exemplar. Aí eu posso até mudar de opinião. Até o momento, não mudo. Eu não conheci nenhum que fosse diferente de um pastor zeloso. Então, por que ele se considera apóstolo? Ou por que o chamaram? Só porque ele tem uma comunicação melhor? Só porque ele tem uma projeção melhor? Eu acho que ele se perdeu, e não só ele se perdeu, como aqueles que o endossaram se perderam também. É a minha opinião. Isso vale para apóstolo e vale para bispo, tá, Diego? E para mim é importante essa manutenção nesse patamar de pastor ou de reverendo, porque, para mim, a gente não se perde como muitos se perderam, tá bom? Okay. Meus irmãos, eu sei que, tá vendo? A gente, a aula é viva, né? A gente tem que fechar aqui para o último bloco. Fala, Júnior. Só para finalizar, a questão do pastor, né? A questão não é nem de pecado, porque eu já tenho um exemplo estrúxulo aí do homossexualismo, mas, na verdade, é uma questão inadequada, né, que Paulo fala. Não é nem questão de pecado, né? Inadequado. Sim. E como eu penso ser inadequado também, Júnior. Eu penso. E eu penso ser inadequado como líder principal. Sim. Que Deus separou isso para o homem, também, não para a mulher. Exato. E como apóstolo também, na verdade, muitos é por vaidade mesmo, porque apóstolo, na verdade, tinha que ter o dom de apóstolo. E a maioria não tem dom. Vai mais pela nomenclatura. Júnior, eles são pastores midiáticos. Ponto. Pastores midiáticos, e a grande maioria com a vida enroladíssima. Então, para mim, já não é nem pastor. Aliás, não seria nem pastor, seria um pregador errante ainda. Na maioria dos casos. Dos pastores, dos apóstolos e dos bispos, na minha opinião. Respeito quem tem... Perceba, olha que loucura. Eu estou aqui com toda honestidade falando que não sou contra alguém ordenar uma mulher, mas eu não referendo, eu não indico apóstolo. Os atuais e os bispos atuais. É estranho, não é? Mas não é, porque os critérios, para mim, os critérios bíblicos são mais importantes do que o título. Agora, o título é importante? Claro que é importante, está na Bíblia. Mas não adianta eu ter o título se eu não tenho os critérios. Então, quem tem os critérios merecem o título. Entendeu? Tá bom? Beleza, Diego? Beleza, irmãos? Você vê como é polêmico, né? Eu queria ter entrado nos outros pontos, mas ficamos nesse. Vamos para o último bloco? Vamos? Vou parar aqui a gravação e vamos para o último bloco.